gestação entrando no ar, com hoje Espaço Chaumba, transmissão 112, restando 253 para um ano, 11 de 8 de 2012, exatamente às 6 horas e 14 minutos no Rio de Janeiro. Vamos dar início ao nosso trabalho de hoje do Espaço Chaumba com a presença aqui do meu amigo Anjo Pianista, que está aqui conosco conectado ao vivo, mas não vai aparecer porque ele, por enquanto, vai permanecer apenas online. Então, vamos começar com uma rápida meditação, porque hoje já ficou muito atrasado, porque hoje foi dia de Kihak, e já terminou às 4 horas, e só agora que nós conseguimos chegar, resolver e entrar no ar. Vamos começar com a nossa rápida meditação. Vamos tomar a nossa água, 4 respirações, algumas respirações e escutar o silêncio e vamos começar a conversar aqui sobre a carta aos humanos que despertam. Não vai ser a carta aos humanos que despertam, que a carta aos humanos que despertam foi a primeira. Sobre o primeiro Chalde, depois no começo de Adam e Saint-Germain, e a gente vai conversar com o Anjo Pianista, que tem algumas questões para levantar a esse respeito, ok? Então vamos lá. Nossa água, saboreando a água, umidificando toda a boca, né? Molha toda a boca, língua, lábios, dentes, tudo, e engole. E toma um copo d'água. Ok, olhos fechados. E vamos fazer 4 respirações e solta o ar todo. Inspira. Segura. E solta devagar, relaxando os olhos, relaxando a nuca, relaxando os ombros, relaxando todo o corpo, as pernas, braços, relaxa, solta. Segura vazio, inspira. Segura. Solta devagarzinho, relaxando o corpo todo. Relaxa os olhos, relaxa os ombros, a boca, o peito, tórax, barriga, pernas, tudo. Solta todo o corpo, pés e segura. Inspira. Segura. E solta lentamente, relaxando todo o corpo, devagar. Solta, relaxa os olhos, os ombros e segura. Inspira. Segura. Solta devagarzinho, soltando o som do alívio, o som do prazer, o som da tranquilidade. Continua respirando no seu ritmo profundamente. Ao inspirar, traz o ar puro e a energia divina para dentro do seu corpo, o sopro da vida. E ao expirar, relaxa. Solta tudo, permite a circulação da energia por todo o corpo. Inspira profundamente e solta relaxando. Imagina quando inspirar que o ar e a energia divina penetram no seu corpo por todos os poros, todas as partes. E ao penetrar, ela aciona a consciência de cada célula e a energia divina flui por todo o corpo. E ao expirar, relaxa, permite que essa energia flua por todo o corpo sem reserva. Inspira.
aqui, agora. Vamos escutar o silêncio, relaxadamente. Relaxe, permite. Ok, vamos lentamente retornando, dando movimento às extremidades do corpo, devagarzinho. Você pode retornar o som e abrindo os olhos. E estamos aqui de volta. Vamos agora conversar com o nosso amigo Ângelo, pianista, sobre o primeiro Schaud da era Adamus. A carta aos humanos que despertam está disponibilizada no YouTube, no canal do Espaço de Estação. Vocês podem ir lá e podem acessar. O Schaud 1, o primeiro Schaud da série, não está disponível não, tá, André? Nós disponibilizamos o primeiro Schaud? Não, né? Mas a gente vai disponibilizar. Então hoje nós vamos conversar sobre esse Schaud que a gente transmitiu, eu acho, na outra sessão. Então, Ângelo, pianista, como é que foi para você, como é que está sendo para você, né, conhecer essa coisa do despertar, essa coisa do círculo carmesim? Como é que foi isso para você, esse contato? Para mim está sendo interessante que, vamos dizer que eu estou me sentindo mais em liberdade comigo mesmo agora. Estou me sentindo mais confiante. E você escutou o Carta aos Humanos que Despertam, né? Aqui com a gente trabalhou junto aqui, o Carta aos Humanos que Despertam, e você escutou também em casa, que você levou a gravação. E depois você também levou, no nosso último encontro, ele levou também o primeiro Schaud. E como é que foi? Tem algumas dúvidas, algumas coisas que você gostaria de colocar? Ajudou na carta que os humanos, na primeira carta que eu ouvi, os humanos despertam, foi fazendo, cada dia que eu fui ouvindo, foi fazendo mais sentido para tudo que é acontecendo comigo na minha vida essas últimas semanas, no caso. As transformações que eu fui passando a ter, confiança que eu fui passando a ter também, o meu eu verdadeiro, mediante a sociedade. Você tinha falado uma coisa da questão do lado esquerdo, do lado direito, a sua descoberta do lado direito. Conta um pouco essa história para o pessoal ouvir. É que antes eu passei durante um bom tempo, agora entendendo bem sobre o lado esquerdo e direito do cérebro, usando muito o lado esquerdo para absorver tudo que o pessoal falava, a sociedade. E agora está ao contrário, estou sentindo que o lado direito está ativando cada dia mais e mais, e eu estou tendo mais iniciativas minhas mesmo, não está sendo tanto coisa só da sociedade, que as coisas todas burocráticas vindo só para mim e eu perdendo toda a autoridade sobre mim. Porque o que normalmente acontece, a gente
até o começo do despertar, a gente é formado por tudo que vem de fora, né? Pai, mãe, tio, tia, sociedade, amigos, religião, noticiário, e a gente é muito influenciado e quer sempre estar de acordo com isso, né? E quando a gente descobre, né, que a gente que o lado direito não está participando mesmo, ou seja, o nosso verdadeiro ser está sempre sendo colocado para baixo e a gente quer fazer as coisas, mas não pode por causa disso, não pode por causa daquilo outro. E de repente a gente descobre, quando a gente entra em contato com o lado direito, que é possível, né, que a gente existe. E você achou gostoso isso? Ou foi dolorido, foi sofrido? Como é que é isso para você, assim? Foi bom ou foi doído, difícil? Não, estou achando bom esse processo todo, está me fazendo muito bem, apesar de estar acontecendo tudo muito rápido, mas está acontecendo rápido, mas tudo bem que está me assustando um pouco no começo também, mas estou sabendo lidar, está bem diferente de antes. Estou conseguindo lidar bem com tudo agora. Pô, legal. E esse último salve, você escutou ele, você tem alguma coisa que você não entendeu, que você gostaria de esclarecer, de discutir, de perguntar, de saber assim mais detalhes? Fez eu pensar numa coisa que eu andei pensando nesses dias, assim, com essa rapidez do meu despertar e tudo mais. E ao mesmo tempo que eu fico feliz com esse meu despertar, está acontecendo rápido, está vindo um medo também, um medo assim de tipo, será que eu vou ter o controle de repente de alguma coisa? Se eu vou perder o controle? Começou a vir essas coisas na minha cabeça agora também. Será que eu estou ficando maluco? Tem essas coisas assim, né? Porque quando a gente começa a prestar atenção no que a gente realmente pensa, começa a ficar um pouco assustador, porque a gente passa a vida inteira tendo o hábito de vir de fora para dentro, fazer o que os outros acham correto, o que os outros querem, o que os outros pensam, e chega um determinado momento em que a gente começa a ver que, mas eu quero diferente, e começa a assumir, né? E logicamente, quando a gente começa a assumir certas coisas, a gente começa a correr risco, né? E quando a gente começa a correr risco, a gente começa a ficar com medo. Então, tudo isso são sequências naturais ou normais. Agora, o medo é o primeiro inimigo do homem do conhecimento, né? Existe um mestre, né, oriental não, até mexicano, que ele coloca 4 inimigos, né, do homem do conhecimento, do homem que se conhece, né, do homem que sabe quem ele é e que tem um ser desperto, que realmente atua. E o primeiro deles é o medo, porque o medo paralisa você. Quando você tem medo, aí você se tranca e aí você começa a buscar fora, você começa a buscar outras pessoas para te ajudar, outras pessoas para... né, e sempre você vai encontrar um cara que já venceu o medo e diz, mas é moleza, aí começa a usar você para conseguir certas coisas. Não vou me aprofundar nessa coisa não, mas o medo, ele paralisa a gente. Então é a primeira coisa que você vem dizer, não, vou aprofundar assim, porque a primeira coisa é o medo, né? Quando você tem medo, você deixa de fazer as coisas. E quem não tem medo, quando ele vê que não precisa ter medo, ele começa a fazer as coisas com facilidade, e aí você vai pedir a ele para fazer as coisas para você, e ele começa a fazer as coisas, e ele começa, né, a ter um certo clareza da visão, ele começa a ver claramente que não há nenhum problema. E aí, quanto mais ele atua, mais ele vai chegando a ter um certo poder, e o poder pode levar à corrupção, e não gostei da explicação, está horrível, né? Então esqueçam essa explicação, vamos ficar só no medo. Um dia eu vou falar disso, porque é mais longo do que eu estava começando a fazer aqui. Então, é natural, né? A primeira sensação que a gente tem é a sensação de ficar assustado, de ficar com medo. Eu, por exemplo, que já estou nessa longa estrada há algum tempo, de vez em quando eu fico com medo de, cara, estou fazendo um monte de bobagem, será que
será que eu posso, será que eu devo estar fazendo esse trabalho, por exemplo, né? Será que é preciso realmente estar transmitindo todo dia? Não é uma questão de vaidade pessoal do meu lado esquerdo que quer aparecer? Ou será que é uma coisa que vem de dentro? E são dúvidas que acabam acontecendo, né? E vão acontecer eternamente. Eu acho que só o dia que a gente realmente chegar naquele estágio mais elevado de todos, né, é que a gente vai perder estas dúvidas e esse certo medo, né? E o que mais? E o que mais? O que você leu desse primeiro que você escutou, né, que você nem leu, né? O que você escutou e que você gostaria de comentar mais? Ou quer questionar mais essa questão do medo? Como é que você vê isso? Não, então, todo esse material que eu ouvi fez eu pensar sobre, pelo menos nessa semana, mais uma transformação que eu fui passando, que é esse medo, tipo, achar que se eu estava enlouquecendo ou não, porque teve umas partes que ficou mais na minha cabeça, que E qual foi a parte que ficou mais na sua cabeça, assim? Esse que justamente fala sobre o... Calma, relaxa. Ela fala justamente sobre esse processo de transformação, assim, deixar de ser só um humano, assim. Tem o espiritual também, tipo, foi várias partes, assim, que depois eu fui juntando, que foi aí que através de sonhos também que eu fui conseguindo definir a sensação. Sonhos? Isso. Você tem sonhado? Tenho sonhado também. Sonhado com assuntos relativamente ligados a aos assuntos que você teve acesso através da carta. Você chegou a ouvir o primeiro Shaldi? Aquele que a gente começou a escutar aqui? Você ouviu ele todo? Ouvi ele todo. Tá. Aí esse material todo... E quando eu acho que é curioso, um sonho que tenha rolado assim. Não, então, o sonho que eu tive é justamente em breve, como se fosse em breves episódios, a minha transformação e a transformação de pessoas à minha volta também, que iriam passar pelo mesmo processo também, e pessoas que eu ia conhecer também. Aí depois teve um momento que me interromperam no sonho, que eu acordei e tudo mais. Aí, que nem eu havia falado com você na primeira vez que eu vim aqui, que eu tinha uma coisa que eu conseguia fazer, de voltar ao sonho, fixar o pensamento no sonho e relaxar o corpo todo e a mente. Aí eu consegui voltar, não como eu queria, mas consegui voltar e ver mais ou menos para o mesmo sonho. Exatamente. Aí eu consegui ver, tipo, meu processo de transformação e eu ajudando outras pessoas também, passando as informações também, juntamente de você, como se fosse uma visão, propriamente uma visão mesmo. Legal, bacana. Aí fez eu pensar justamente nisso, aí que tava a sensação de medo também, será que eu vou perder o controle, essa coisa assim, mas aí depois desse sonho foi vindo uma coisa uma sensação me tranquilizando, que não ia perder o controle, até porque ultimamente eu estou me surpreendendo comigo mesmo, estou tomando as decisões, né? Antes eu não tomava, deixava as pessoas tomar decisão por mim. Ridículo, desculpe, mas eu esqueci de tirar o som do camarada. De agora tirar, pelo menos agora tirar o som. André, vê quem foi aqui, por favor. Se foi... Mas sim, desculpe, perdão pra gente. Né? Aí eu costumava deixar as pessoas tomar decisões por mim, iniciativas, fazer isso por mim. Mas agora tá tipo tudo diferente, tanto o pessoal tá surpreendendo. Tô mais ágil, mais iniciativo, tô mudando, dessa vez a tábua do jogo, vamos dizer assim. Mas eu tava pensando nisso. Tipo, será que esse é meu eu verdadeiro mesmo? Ou não? Tava nessa dúvida. Aí depois que eu ouvi esse material que você me passou, ouvi ele todo, ouvi quase que a semana toda. Aí fez eu refletir sobre isso, que tipo, realmente tô sendo eu mesmo agora.
minha personalidade verdadeira mesmo, não a personalidade que eu fui adquirindo pelo lado esquerdo, que a sociedade ia falando isso e eu só ouvindo. E meu lado direito está sendo ativado. Se eu quero, eu faço aquilo, não fico dependendo do que a pessoa falar, claro, sem afetar, fazer mal à pessoa. Estou conseguindo pensar em tudo isso, assim, coisa que eu não fazia antes também. Você sabe que eu achei o maior barato você conseguir fazer isso, e o mais legal ainda que foi com essa rapidez que você que pintou para você essa situação, né? Foi fantástico. Mas do material que você recebeu, a parte teórica mesmo, ele fala muito da questão da escola de mistério, que seria uma escola de mistério, não ficou nenhuma dúvida, porque a verdade é que esse trabalho do Adamos, existem algumas informações que você realmente não conhece o assunto, mas, como ele estava colocando, se o lado direito estiver desperto, você intuitivamente, por mais que você não conheça exatamente as palavras sobre o que está se referindo, você acaba compreendendo exatamente o que está sendo dito ali, mesmo que você não tenha uma história de muito tempo seguindo. Tanto que eu tenho até ficado em dúvida realmente se a gente iria buscar lá atrás todas as transmissões do Adamos até agora, ou se incluiria você direto nas novas transmissões. E eu acho que, do jeito que você está se articulando com essa questão toda, né, com o lado direito, com o lado esquerdo, apesar de que o lado direito e o lado esquerdo não é muito do Adamos, não. Isso é uma coisa da Jill Taylor, nossa aqui, né? Mas eu acho que, de repente, a gente vai começar a trabalhar nos dois campos, lá atrás e o atual também. Sábado passado ficou pronto agora a tradução, e agora vai ser gravado os dois áudios passados, e a gente começar a atuar com o antigo e com o novo também, para você não ficar dependendo de uma atualização, porque através do áudio você tem um contato direto com o Círculo Carmesim, o que gera uma independência total, sem nenhuma vinculação nem conosco. Você pode ficar absolutamente autônomo, né? Sem nenhuma necessidade de depender de eu lhe fornecer o material ou de qualquer coisa. Assim você tem o acesso direto via internet, direto lá no Círculo Carmesim. Então, com relação ao material, me parece que você não ficou com muita dúvida, a não ser as dúvidas entre você e você mesmo, né? Se isso realmente estava acontecendo dentro de você, se era do bem ou do mal, né? Essa é uma dúvida que sempre pinta na gente, se o que está acontecendo, e como o que está acontecendo acaba nos deixando muito mais responsáveis por nós mesmos, isso também é um pouco assustador, porque a responsabilidade a gente... É muito bom quando a gente pode botar nos outros, né? A gente meu pai resolve, minha mãe resolve, o padre resolve, o pastor resolve, né? Botar o outro para resolver uma questão, para você não ter responsabilidade, é sempre muito bom. E quando a gente começa a ver que a gente é que vai tomar as decisões, a gente é que vai ter que assumir a responsabilidade, acaba sendo um pouco assustador. Eu sempre tive... Até porque eu sou um 9 no Enneagrama, então o 9 ele tem sempre esse negócio de não prezar muito a opinião dele, então deixar os outros levarem é muito mais fácil, né, do que a gente ter que assumir. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? O que você está achando desse modelo que a gente está fazendo aqui? Desse modelo de transmissão que a gente está fazendo aqui? Como é que você está se sentindo participando desta transmissão via internet, neste momento, falando... Você acha esse modelo legal, ou aquele modelo que a gente projeta e conversa seria mais interessante se a gente estivesse conversando a partir do que estaria escrito no PTS? O que tu acha? Não, acho esse modelo aqui mais interessante. Curtiu fazer assim de conversar? Ok. Mais alguma coisa a acrescentar do que aconteceu? Do que está acontecendo, porque ele tem umas coisas interessantes, né? Ele tem a laje dele, então ele sobe para a laje e fica olhando as estrelas, né? Conta um pouco isso aí, como é que é essa história? Às vezes eu subo para a laje, que é o lugar onde eu
me sinto mais independente, que ninguém me perturba, me deixa quieto no canto e tudo mais. Quando eu vou lá mais para buscar alguma inspiração, ou esperar alguma coisa, alguma visão, um sonho, alguma coisa assim, mesmo acordado. Aí simplesmente às vezes fico olhando para as estrelas ou simplesmente para a lua. Aí ou vem alguma coisa para eu escrever, ou vem algum sonho, tipo dormindo acordado mesmo, um sonho que depois eu passo. Antigamente eu costumava passar para o papel, agora eu dei uma parada, mas preciso voltar também para passar. Eu desenhava também as coisas que eu via. Então você tem muito material, né? Porque se você, cada vez que olhava na laje e via essas coisas, tem muito material escrito. Sem dizer que tem muita coisa também que em vez de estar escrita, está tudo passado para o piano. Às vezes eu costumo passar todas as minhas inspirações também, nesses momentos assim, para o piano, para a música também. Então, logicamente, é por isso que ele se denominou o anjo pianista, porque ele toca teclado, toca piano, né? O teclado como consequência. E a gente tinha até combinado de trazer um teclado hoje para cá, mas a confusão foi tanta no dia de hoje que não veio teclado nenhum, mas semana que vem, sábado que vem, teremos um teclado aqui e vamos ouvir alguma música dessas que ele está colocando aí para nós, das composições dele, das coisas que ele vê diante do sol, da lua na noite, né? Sim, mais alguma coisa? Não ficou nenhuma coisa assim que você gostaria de conversar a respeito, de discutir, de esclarecer ou de testemunhar, sei lá, falar? Tem uma coisa que sempre aconteceu assim comigo, desde os meus 8 anos. Com relação à natureza, aos animais, porque eu sempre tive sempre comigo mesmo eu falava que, sei lá, que meus olhos, eu sempre falava comigo mesmo, meus olhos têm alguma coisa diferente, que eu sempre conseguia ver uma coisa a mais que todo mundo via. Ou até quando eu olhava para algum animal, principalmente gatos e tudo mais, conseguia ver como se fosse, ou então até mesmo uma pessoa, conseguia ver o interior da pessoa, fazer tipo uma pré-análise da pessoa. O quê? Uma pré-análise da pessoa. Assim, pré-análise, tá. Isso. Aí sempre ficava na minha cabeça, por que eu tenho isso? Ou então simplesmente quando eu olhava para o céu, conseguia ver alguns pontos também, que não eram estrelas, eram só tipo uns pontos, meio como se fossem manchas também. Sempre tive, aí dos meus 12 anos eu sempre tive sonhos e tudo mais. Nesses sonhos eu sempre sonhava com pessoas que eu iria conhecer. Tanto que eu tenho um melhor amigo até hoje também, que eu conheci. Eu conheci ele tendo uma visão. Tive a visão que ia conhecer ele, depois de uns 2 anos eu conheci ele. Tipo, daí sempre foi tendo. Aí até hoje é isso, eu sonho com alguém, eu sonho com um grupo de pessoas. Ou então só tenho a sensação de que eu tenho que ir para tal lugar, ou então que eu tenho que fazer tal coisa para mandar para tal lugar, ou uma tal música para estrear, para acontecer algo que vai me revolucionar em alguma coisa. Então, tipo, desde meus 7 para 8 anos mesmo, que sempre foi acontecendo coisas diferentes comigo. Aí visões, sonhos. E aí, como é que você está vendo isso tudo sobre esse prisma que você está tomando conhecimento agora, essa maneira de olhar as coisas? Agora tá, tipo, além de estar fazendo mais sentido, estou sabendo lidar melhor. Porque antes eu me considerava um pouco maluco, alguma coisa assim, por essas coisas. Não conhecia outra pessoa que me entendesse nessa parte, ou que tivesse as mesmas coisas também, de repente. Tipo, agora quando as coisas agora estão fazendo sentido, aí estou mais natural agora, comigo mesmo. Não tá aquela coisa. Na verdade, o que me parece que você está colocando, né, é que, apesar de você ter dito que está ficando muito assustado, muito com medo das coisas,
Na verdade, você tinha mais medo antes do que você teria agora, porque quando essas coisas aconteciam, de repente você ficava um pouquinho apavorado, um pouquinho preocupado com essa questão, será que eu estou ficando maluco? O pessoal diz que não vê nada e eu estou vendo, as pessoas não percebem isso e eu estou percebendo, né? E você acaba ficando um pouco com a sensação de que só você que faz isso e ninguém faz. De repente você começa a perceber que não tem nada demais. Se você faz, os outros não fazem. Não tem nada de excepcional. E quem vai te dar essa resposta, que eu acho mais importante, você pode dizer isso, não é nem eu, nem ninguém mais. É você mesmo. Que quando você começa a ouvir o seu verdadeiro ser, né, e começa a pintar uma dúvida dessas, ele mesmo se encarrega de vir dizer para você, ó, tá ficando maluco não. Esse aí é uma boa... Você percebeu alguma coisa nesse sentido assim? De que você mesmo está dando a resposta para você? Eu tenho percebido uma coisa, tipo, uma coisa dizendo que está quase chegando o momento para acontecer uma coisa comigo, para me completar, me deixar assim completo, de verdade mesmo. Que vai ser logo, logo, só falta um pouco de tempo, não falta nem muito nem pouco, aquele tempo médio, vamos dizer assim. O tempo necessário. Exatamente. O tempo necessário. Mas estou dizendo assim, nessas questões que você estava falando de quando você vê as coisas e você ficaria pensando, pô, mas ninguém vê e eu vejo, né? Tem acontecido isso ainda com você? Agora tem aumentado um pouco a frequência. Tem aumentado a frequência. E vem uma resposta lá de dentro dizendo para você que você não está ficando maluco ou não? Não, agora está vendo a resposta, aí por isso que eu estou tão natural agora. Aí você fica tranquilo, que você já acredita que isso é normal seu, né? Agora, tem uma coisa que a Marina falou sobre você, que vocês dois estavam estudando, aquela questão que a gente de vez em quando coloca do índigo e do cristal. Como é que você se posicionou nisso? Conta para eles aí a história. A princípio eu estava mexendo como cristal. Mas agora realmente eu estou me batendo numa dúvida agora. O que seria, mas eu acho que seria pro lado do cristal ainda. Que eu fui vendo índio, pro lado dos índigos. Aí, por enquanto, não estou me batendo tanto. A diferença entre o índigo e o cristal, né, para quem não conhece o assunto, o índigo, basicamente todos os jovens de hoje são índigo, a partir dos anos 92. Todos os novas crianças, todas são índigos. Mas já há muitos anos que os índigos vinham povoando a terra. E os índigos, eles têm como missão, né, quebrar bastante as estruturas e desmontar esse sistemão aí, esse sistemão de classes dominantes, que só para eles, só para os ricos, né? Tem até um e-mail atualmente, um cara que recebi da França, que fala sobre cálculo, né? Em que o cara calcula, né, quanto sobraria para cada humano no planeta se os bilhões e bilhões que os Estados Unidos, né, e mais a Europa estão gastando para salvar os bancos fossem divididos entre os cidadãos. Eu só dei uma lidinha, mas é uma coisa muito maluca, porque ele faz o cálculo em termos da Espanha, por exemplo, que são 32 bilhões de dólares, dividido por 34 milhões de pessoas que tem, daria para distribuir 100 milhões de euros, né, em euros lá, né, 100 milhões de euros para cada ser humano, né, que era a mesma coisa que o que eles vão dar para os bancos. É muito interessante. Eu não sei nem por que eu falei isso, mas por que foi mesmo que eu falei isso? Por quê? Por que eu falei isso? Deixa para lá. Então, falei, está falado. Mas, que horas são? Vamos ver que horas são. Eu perdi o celular. Que horas são, André? 6h50. Então, já está na hora da gente terminar, né? Estamos transmitindo há 35 minutos. Não é exatamente o que nós pretendíamos. Hoje foi uma experiência bastante experimental. Não tínhamos a menor ideia de como é que seria isso aqui hoje, né? E não é exatamente como vai ficar, mas eu acho que hoje, isso que aconteceu aqui, basicamente tinha acontecido nas outras reuniões. Eles estiveram aqui, a gente mostrou, não foi ao ar, né? Mas aconteceu, e hoje aconteceu indo ao ar, e ele aqui comentando, mas
Ainda teremos que ter um modelo mais dinâmico, não sei. Mas a experiência está aqui, você vai poder assistir, ou hoje ou amanhã, né? E vamos encerrar por aqui hoje com uma rápida meditaçãozinha final, né? E vamos lá, André, música, aguinha. Vamos simplesmente respirar, escutar um pouquinho o silêncio, sem respirações controladas, e vamos fazer o encerramento com as nossas questões individuais. Então vamos lá. Tomando a água. No seu ritmo, no seu tempo, vamos fazer algumas respirações profundas, cada um no seu ritmo, inspirando profundamente e quando soltar o ar, relaxando, e relaxando cada vez mais profundamente. Inspira, quando inspirar traz o oxigênio e traz também a energia divina, o sopro divino que produz a interligação da matéria com o espírito através da água. Inspira profundamente e expira relaxando. Respira profundamente e relaxa. Solta os olhos, solta os ombros, solta todo o corpo, inspira trazendo a energia cósmica do oxigênio e expira relaxando e se mantendo relaxado mesmo quando inspira. Relaxa. Permite. Aceita o fluxo da energia divina, atuando na consciência de cada célula e liberando as energias presas, relaxando. E vamos escutar o silêncio. Quem sou eu? Como é que eu sou? Como é que eu funciono? Eu sou muito mais propenso a dar ouvidos ao que veio de fora para dentro, da sociedade, das pessoas, meu lado esquerdo que está registrado. Ou eu também dou atenção ao que vem da minha voz interior, do meu verdadeiro ser? Qual dos dois eu permito mais? O que vem da memória ou o que vem de dentro? Eu tenho tomado água suficiente para hidratar o meu corpo? Eu tenho respirado além do necessário para sobreviver?
Eu tenho permitido a minha voz verdadeira, meu ser interior se manifestar. Tenho parado para escutá-lo relaxadamente. Eu sou o que sou, aqui e agora, sem culpa, sem julgamento, porque tudo está certo como está. E solta o pensamento, deixa vir o que vier, não controla mais, simplesmente respira e relaxa. Permite. Aceita. Aqui, agora. Sem culpa. Sem julgamento. Porque tudo está certo como está. Sinta-se à vontade para dar continuidade pelo tempo que você achar necessário. Esse convívio que você encontra. Estamos encerrando agora a nossa transmissão de hoje. Boa noite e obrigado.